Tudo tranquilo. Beleza. Tá. Já está Deixa eu gravando. ficar mais perto aqui da cama, né? Eu vi suas perguntas, não tem problema algum, tá tudo perfeito. Tá ok. Então vamos começar, né? Isso. César, Vamos lá. antes de começar a falar sobre seu pai, pode me dizer um pouco sobre você? Posso sim, Alex. Bom, meu nome é Antônio César Rodrigues. Eu sou sorocabano, nasci no Hospital Santa Lucinda em junho de 1963. Sou o terceiro filho da família, tenho duas irmãs mais velhas. E vivi em Sorocaba até os 17 anos, quando eu ganhei uma bolsa de intercâmbio e passei daí um ano nos Estados Unidos. Eu tinha 17 anos. Voltei e fui para São Paulo, fiz administração e aí comecei a trabalhar numa companhia farmacêutica. E que é interessante, foi por acaso que eu fui para uma farmacêutica, mas eu digo que eu praticamente nasci numa farmácia, porque meu pai é farmacêutico, ele foi balconista, depois ele e meu tio compraram uma farmácia, tiveram as farmácias por décadas, então eles eram conhecidos porque eram irmãos, como, né, e tinham apelidos. Então meu pai, que o nome dele é Antônio, era o Lilo, e meu tio, que era Luiz, era o Lula. Então eram muito conhecidos na cidade. Farmácia Rodrigues, esquina da PEN com a Benedito Pires. Então eu comecei a trabalhar nessa companhia farmacêutica, e uma coisa eu gostava muito de gostar, desde a época que eu passei um ano fora do Brasil, eu gostava muito de viajar, morar em outros países, e eu acabei trabalhando pelas companhias, morei nos Estados Unidos, morei no Panamá, morei no México e voltei para o Brasil no final de 2012, começo de 2013. Eu sou casado, a minha esposa é a Elaine, e ela também é de Sorocaba. A gente se conheceu no cursinho do Objetivo. E temos uma filha chamada Júlia, que tem 18 anos e que também está seguindo meio que a tradição, está indo fazer faculdade nos Estados Unidos agora em agosto. Então, eu sou o filho mais novo, né, e por isso tem essa diferença, né? Eu tenho 52 anos, meu pai já está com 91. Minha mãe faleceu faz um ano e meio. Ela faleceu com 85 anos. Meu pai e minha mãe tinham aí 60 anos de casados, né? Uma coisa que praticamente não acontece mais, né? Não. Então, vamos para a segunda. César, conte um pouco sobre seu pai e o que levou a necessitar do uso da cadeira de rodas. Você pode falar cortou um pouco a sua pergunta. Eu vou botar o texto das perguntas aqui. Você vai editar tudo, né, meu? Tá. Um minutinho que eu vou botar de novo o texto aqui. Tá. Ok. Ok. Meu pai, talvez há já uns 40 anos atrás, ele foi diagnosticado com diabetes tipo 2. Ou seja, diabetes que se chamava diabetes do adulto, né? E ele conseguiu controlar muito bem o diabetes só com medicação, né? Oral. Ele não, até hoje, não precisou entrar com uso de insulina, mas diabetes, por melhor controlado que seja, ele tem certas consequências, certas sequelas, vamos dizer, que são próprias da doença, né, da evolução da doença. Uma delas é a parte ocular, que muitos diabéticos perdem a visão. Tudo a ver com o diabetes, são problemas vasculares, né? Então, você tem pessoas que perdem tanto a circulação, né, da perna, e muitos sofrem, têm que fazer uma amputação.
Em outros foi o caso do meu pai, ele na verdade o que ele perdeu a sensibilidade nos pés, né? Então ele tem pouca sensibilidade, o que leva ele a não conseguir mais andar. Isso foi agravado também porque faz uns 16 anos ele teve uma isquemia cerebral, em que teve que ser internado, se recuperou sempre com algum problema na caminhada para ele. Então, acho que essas duas coisas não dá para dizer o que é o que, mas realmente hoje ele consegue caminhar se apoiando, mas curtos espaços, né? Por exemplo, de um sofá até a mesa da cozinha. E para ele em especial isso foi algo muito sofrido, porque meu pai, ele nunca dirigiu na vida dele. Nós vivemos, a farmácia era no centro, na Penha com a Benedito Pires, e onde ele mora também na esquina do lado, também na Penha com a Benedito Pires. Então ele atravessava a rua, estava no trabalho, e ele gostava muito de andar. Então, meu pai caminhava pela cidade inteira. Eu lembro, né, ele me levava, muito pequeno, ele me levava a ver os jogos do São Bento lá na Nogueira Padilha, no estádio antigo. A gente saía, andava, mas quando um pouco maior, ele gostava de, algumas vezes, por exemplo, fazer grandes caminhadas, ir para Aparecidinha, para tomar uma cerveja no bar da Aparecidinha. Ele me levava junto. Então, o fato de ele perder essa mobilidade foi bastante sofrido. César, o senhor tinha algum objetivo em mente quando comprou a cadeira de rodas para o seu pai, o senhor Lilo? Veja, eu morei, quando eu voltei do México, isso como eu falei, final de 2012, eu morei 4 anos no México, voltei, visitava o Brasil poucas vezes, uma vez por ano, às vezes nem isso. Eu notei, então, uma deterioração da saúde do meu pai, né, no que dizia respeito à mobilidade, muito importante. E eu fiquei, assim, bastante preocupado, que eu comecei, então, a acompanhar, quando eu vinha para Sorocaba, moro e trabalho em São Paulo, né, mas eu ia para Sorocaba, sentava e ele estava lá sentado olhando a televisão, ou às vezes parecia que ele estava olhando a televisão, mas não. Então ele basicamente ele acordava, sentava, via televisão, as cuidadoras, tivemos que contratar cuidadoras, né, para ele e para minha mãe, na verdade, que minha mãe já não tinha condição de cuidar dele, e ele era da cozinha para a sala, da sala para fazer um cochilo na cama. Então isso me incomodou muito, né. E um dia eu estava viajando a trabalho, eu estava no aeroporto pensando nisso, né? E alguma coisa deu um estalo. Eu falei, não, ele precisa sair de casa, ele não consegue. Não, uma cadeira de rodas, como eu não pensei nisso antes, né? Olha, foi ali mesmo, entrei, comprei uma cadeira de rodas, mandei entregar em Sorocaba, na casa dele, e falei, perfeito, né? Isso vai resolver o problema, eu vou voltar, né, ele já vai estar saindo, né, e eu fiquei algumas semanas, acho que talvez umas 2 semanas para ir para Sorocaba. Quando eu voltei para Sorocaba, falei, e aí, como é que foi com a cadeira de rodas? E aí minha mãe, minhas irmãs falaram, não, ele não quis usar. Falei, não? Não. Por quê? Não, ele tem vergonha. Eu acredito que é um componente. Eu lembro que uma vez meu pai, quando ele começou a ter problema de se locomover, ele começou a querer usar uma bengala para... E alguém fez uma brincadeira, né, algum conhecido na rua, falou, e aí, pô, tá velho mesmo, hein? Bom, meu pai tinha 80 e tantos anos, mas nunca se sentiu velho, né? E ele ficou chateado. Então, mas por ser um filho homem, né? Eu falei para ele, pai, nós vamos sair de cadeira, tá? O senhor confia em mim?
Ele falou, confio. Então vamos, vamos. Então comigo é que deu certo. Uhum. E aí eu notei, talvez, eu acho que existe uma questão de adaptação, né, para quem vai usar a cadeira, mas a adaptação quem nunca empurrou uma cadeira de rodas tem dificuldade, então também para sair na rua, né? Então foi um aprendizado para mim. A primeira volta foi um desastre, né? Eu não sabia Pra quando ambos, né? tinha que vir de costa, eu estava tentando ir assim descer uma sarjeta de frente, eu quase joguei meu pai no chão, então um aprendizado. Uhum. César, o que mudou na vida de seu pai após o uso da cadeira de rodas? Veja, eu imaginava somente que era uma coisa para distrair, né? Falar, não, a gente distrai um pouco, né? Não é ver televisão, mas ver não, ver a cidade, né? Ver, a gente vai até a praça e toma um pouco de ar, né? Mas a mudança foi muito mais importante do que eu imaginava. A começar pelas pessoas que ele começou a encontrar e que reconheciam ele e falavam, nossa, que bom, você está vivo, que bom, nossa, eu lembro tanto de você, eu vinha na tua... Então as pessoas na rua, né, eles eram, meu pai e meu tio eram muito conhecidos, né, uma farmácia tradicional, de família, isso antes de ter a farmácia de rede, quando era só a Drogazil, né, não tinha outra, não tinha nem Farmaponte ainda, não tinha... Então as pessoas iam e ele encontrou muita gente, começou a encontrar amigos que ele achava até que já tinham morrido, e encontrou, tem um episódio engraçado, né? Uma vez minha mãe estava viva, mas eu estava com ele lá mais pro alto da Rua da Penha, perto da Real, e passa uma senhora, olha e fala, Lilo, é você? Ele olha para ela e fala, não, eu não acredito, é você. Bom, ele fala assim, olha, você sabe que eu ia na frente da tua casa quando eu tinha 14, 15 anos e ficava esperando você abrir a janela. Então, umas coisas, com 90 anos você está tendo chance de ver. Isso nunca aconteceria com ele dentro de casa, né? E para nós, né, ele foi recuperando a história da cidade, ele me contou muitas histórias, né? Ele gosta muito lá da praça do fórum, do chamado Fórum Velho, né? Que, na verdade, agora os dois são fóruns velhos das praças, mas enfim, o mais velho, ele gosta muito de sentar, ele chama Jardim dos Bichos, que era o que era. Ali era um zoológico, ele era todo fechado, eu não sei até que época, ele era todo fechado e tinha bichos, tinha bicho preguiça, tinha pássaros, então aqui é o Jardim dos Bichos. Aí a gente senta, ele conta histórias, ele estudou no Padilha até a 4ª série, então ele vai puxando, então na questão de não somente nessa coisa de extrair, isso tem uma importância muito maior, eu acho que dá vontade de viver e de continuar vivendo. As coisas, né, tem coisa para acontecer, tem gente para encontrar. Às vezes, né, a gente para na praça e encontra pessoas, assim, um andarilho que para e começa a conversar e conta histórias. Então, por isso que eu digo, a cadeira de rodas é muito mais, não é só, sabe, a parte não é só locomoção, mas uma pessoa com, né, de 80, 90 anos, tem uma outra coisa que é essa da recuperar o contato com o mundo, né? Quais as mudanças o senhor acha que poderia facilitar o acesso dos cadeirantes nas ruas e em estabelecimentos? Na verdade, eu acho que são mudanças simples, né? Se somente se cumprisse o que está no estatuto, são coisas, sabe, abaixar a via, a sarjeta, pensar o que aqui passa ou não passa uma cadeia, são coisas muito simples, não é nenhuma transformação radical. Eu acho que Sorocaba tem plenas
condições de fazer isso, é uma coisa muito mais simples do que criar, por exemplo, a rede de ciclovia de Sorocaba, que é fantástica. Eu moro em São Paulo, aqui, o que eles chamavam de ciclovias, que é uma faixa pintada na rua, assim, é uma vergonha perto de Sorocaba. Sorocaba é um exemplo. Eu acho que se existisse, sim, uma campanha, de novo, coisas muito simples, né? Às vezes são as coisas simples, mas que incomodam, né? Mesmo a parte de calçada, né? A gente sai sempre, mora na Rua da Penha, mas às vezes tem uns, sabe, alguém criou um buraco, alguma coisa. Se você não está prestando atenção e bate a roda da frente, você joga o cadeirante para frente. Então, às vezes está empurrando, está conversando, está pensando e acontece. Então, são coisas muito simples, muito simples. Basicamente, ok, aqui passa uma cadeira, ok, aqui ela consegue andar. Isso tem são coisas simples, mas que realmente tem consequências importantes. Veja, quando eu comecei a andar com meu pai, eu comecei a ter a seguinte dúvida: cadê os outros cadeirantes? Pelo tamanho da cidade, com certeza tem muito cadeirante. Fala, cadê os outros? Bom, então minha teoria, tá, é o seguinte: primeiro tem uma questão de vergonha mesmo, né? Uma certa, como eu vou dizer, eu não diria que é preconceito, mas não é normal. Então, como não tem muitos, a pessoa se sente meio, sabe, deslocada, né? Com 90 anos você já não está nem aí, tá? Então você não deve nada a ninguém. Mesmo assim, e eu acho que parte disso, a parte é porque você tem uma dificuldade de locomoção importante na cidade, né? Você é só andar, se você andar um trecho assim, 4 quarteirões subindo a Rua da Penha, por exemplo, você percebe as dificuldades que você tem. E aí isso acaba desestimulando que mais pessoas saiam. Menos pessoas saem, menos comum continua. Então é meio o ovo e a galinha aí, né? Como tem pouca gente, vira uma coisa estranha, a pessoa se sente diferente, incomodada. E é mais ou menos isso, né? Você não tem a cidade adaptada para as cadeiras, então tem menos. Como tem menos, a coisa não é normal, a pessoa se sente meio estranha, né? Mas são coisas simples, né? Nada que demandasse tanto investimento. Qual é o maior desafio que um cadeirante pode encontrar, tanto quanto a acessibilidade, quanto ao primeiro contato com a cadeira? Eu falei, eu acho que é o convencimento de que quebrar a primeira barreira, que eu acho que é realmente assim, a vergonha de falar, poxa, sabe, eu não ando mais, eu não posso andar mais. Mas o desafio, eu diria, talvez tão grande é quem vai empurrar. Então, aí você tem que realmente saber aprender. E a gente aprendeu na raça mesmo, né? Existem, eu estou lembrando, está falando de facilidades, né? Veja que existem mesmo consultórios médicos que não têm acessibilidade. Eu lembro, obviamente não vou falar, mas os consultórios de um cardiologista, em que nós chegamos e é uma escada, e não é uma escada assim, é uma escada assim, com aquelas que tem vão. Eu falei, meu Deus, como é que a gente vai subir? Uma enfermeira falou, não, fica tranquila lá de cima, fica tranquilo, fica tranquilo. Eles colocaram como se fossem 2 trilhos, em que eu tive que subir como eu pude, empurrando uma coisa assim super instável. Então acho que essas coisas, para quem não estava acostumado, nunca empurrou é complicado. Você tem que aprender, tem que ter sorte de...
Mas eu acho que, recuperando uma coisa que eu estava falando, né, que a gente começou andando um pouquinho perto lá da catedral, né, mas a gente já chegou a fazer depois disso, né, a gente vai bastante longe, cruza o viaduto Jânio Quadros, vai lá para Santa Rosália, então vai tomar palhada no Bar do Américo, acho que é uma... Então, para mim, como filho também, que ficou muito tempo fora do Brasil, né, e consequentemente muito tempo fora do meu pai, essa coisa aí proporcionou para a gente um laço assim muito grande, que, vamos dizer, dentro de casa você senta, tem alguma coisa acontecendo, ou tem televisão, tem lá fora não, então você senta num banco de praça e eu vi muita história que eu não sabia, eu com 50 anos não conhecia do meu pai, então é um outro aspecto. Acho que os benefícios das cadeiras, da locomoção, da possibilidade das pessoas que têm algum problema de locomoção poder se movimentar livremente pelas cidades são múltiplos, né? Não é aquela coisa, o cara precisa sair de A, chegar a B. Não, tem muito mais que vem com isso. César, quanto à discriminação, você sabe se o seu pai, o Sr. Lido, já sofreu algum tipo por ser cadeirante, ou até mesmo você, por andar com ele empurrando? Você já sentiu alguns olhares? Nunca, nunca. No caso, tá certo que ele tem uma certa, vamos dizer, ele já tem uma idade avançada, né? Então as pessoas despertam um pouco de ternura. O que eu acho interessante é que as pessoas param às vezes, falam: nossa, que bacana, você é o filho? Eu falo: sou filho. Nossa, que filho maravilhoso por fazer isso. Eu falei: eu não entendo isso, né? Não é obrigação, mas é um prazer. Por que está me dizendo que, sabe, como se eu estivesse fazendo algo extraordinário e que não é isso. Então, isso que eu acho mais, não é uma discriminação, mas uma estranheza, porque por que um filho, uma filha está empurrando o pai na cadeira de rodas? No geral, pessoas muito, muito simpáticas, acomodam, muitas compensam até a própria falta de condição física dos estabelecimentos com a gentileza, com a Padaria Real, uma instituição na cidade, né? Então, lá da Rua da Penha, nossa, eles deixam, a gente entra, não dá para passar pelo caixa, né? Fala, não, tranquilo, passa por aqui. Tem um rapaz já traz as mesas lá são altas, ele já traz uma mesa baixinha, põe do lado do meu pai, então as pessoas compensam, né, com a gentileza, com a humanidade. Mas, de novo, eu nunca... O que a gente... de novo, percebe algumas vezes, tem gente que não tem tanta paciência, né? Você pega sábado de manhã lá no centro da cidade, você está indo devagar, as pessoas estão tentando chegar nas lojas antes de fechar, então aí você sente um pouco uma certa impaciência de algumas pessoas, a grande maioria não. Uhum. César, em sua opinião, as escolas públicas, empresas, estabelecimentos estão plenamente preparadas para receber cadeirantes ou falta acessibilidade na grande maioria? E eu acho que os que estão preparados são a minoria. Eu já rodei a cidade toda e também, como eu já disse, eu morei nos Estados Unidos, então não tem comparação alguma com o que se dispõe, o que se adapta, os prédios, os locais, as praças, ao cadeirante. Não, eu diria, mínimo os locais que estão preparados. Uhum. E, de novo, né, volta para aquela história do ovo e a galinha. Como não tem demanda, imagine se você tiver 10 cadeirantes chegando num dia
um cartório, né? Bom, você vai falar, putz, eu preciso fazer alguma coisa, né? Uhum. Porque tem 10 por dia. Se cada hora tiver um, eu tiver que ajudar a carregar a cadeira, não dá. Então, mas aí atua da outra forma também, que é poxa, eu não vou levar, né? Não vou levar o teu cartório, tá? Para colher uma assinatura. O cartório tem serviço, ele traz em casa aqui para colher a assinatura dele aqui mesmo. Então, parece uma coisa conveniente, mas de alguma forma você está reforçando essa questão de não desafiar a falta de condições de mobilidade, né? Então, vira aquela coisa, bom, é difícil chegar lá porque não tem condição, então não vou. Uhum. Né? E como não vai ninguém, também não se sente a necessidade de mudar. Uhum. Acaba se tornando um efeito dominó, né? Exatamente. Uhum. César, o que te motivou a criar a página Cadeirantes Sorocaba? Veja, foi uma vez que eu estava, um domingo, eu creio, e eu estava andando perto do Mosteiro São Bento, e tem uma calçada bastante estreita, e além disso tem um postinho de sinalização que você passa praticamente assim, raspando os lados, mas passa. Nesse dia, o pessoal da coleta de lixo tinha deixado um daqueles latas, ou aqueles containers plásticos exatamente ali. Uhum. 2 deles. E eu olhei e falei, não é possível. Ou seja, eu tive que travar a cadeira, ir lá, empurrar. Falei, pô, mas ninguém pensa. Então, tirei uma foto dele para colocar na minha página pessoal do Facebook. E veio a ideia, eu falei, puxa vida, né? Vou colocar em de algum outro cadeirante. Deve ter várias páginas de gente. Vou falar, pô, vocês viram isso? Para minha surpresa, quando eu dei uma busca assim no Facebook em cadeirante, não veio nada. Eu falei, mas que coisa esquisita, não é possível. Então eu olhei, eu achei que ia ter que usar, ia vir 3, 4, pelo menos, na cidade nenhum. Então eu criei, chamei Cadeirante Sorocaba e eu vou colocar. Eu falei, eu vou fazer isso, cada vez que eu andar por aí, encontrar alguma coisa que dificulta a vida do meu pai, né? Nessa hora eu pensava no meu pai, né? Não fui movido assim por... não era para mim, naquele momento não era uma causa em prol da mobilidade, né? Dos que têm dificuldade de se locomover, era meu pai. Então, eu comecei a colocar isso e as pessoas foram aparecendo, vários fãs. Eu nunca fiz publicidade nessa página, nunca paguei para ter exposição na página. Então, o que nós temos hoje já passa dos 200 fãs, sem capturar, sem tentar capturar. Foram pessoas que umas foram falando para as outras. Acabou sendo, então, né, uma fator de atração para pessoas, e várias já se tem alguma, embora não tão grande, tem alguma participação de comunidade, né? Mas eu falo, não é a minha página, é uma página de comunidade, qualquer um pode. Então já teve gente que colocou para doar cadeiras, já teve gente que colocou cadeira para vender, pessoas colocaram reclamações, falando, olha, isso aconteceu comigo, fotos deles também, algumas compartilharam vídeos, então virou realmente alguma coisa, mas uma vez eu fiz um cálculo, né, eu comecei a pensar, eu fui buscar publicações médicas, científicas, de pessoas de índice ou prevalência de cadeiras de roda nos países no mundo. Não tem muitos estudos, no Brasil não tem nada, mas eu peguei aí um índice, um percentual, e falei, ok, se é esse índice, apliquei na população de Sorocaba,
deu um número, tá no meu site, tá na página cadeirante em algum lugar. Mas o cálculo que eu fiz é que se todo mundo que necessitasse usar uma cadeira de roda tivesse uma cadeira de roda, e você levasse todo esse pessoal para o estádio do SIC, você preenchia o gramado com cadeiras umas do lado das outras. Agora, onde está essa gente? Tá? Se eu erro, vamos dizer que eu superestimei isso, que seja metade do campo de futebol do SIC, metade lá do campo. É muita. Onde é que estão essas pessoas? Você não vê? Né? Não vê no cotidiano. Eu fui recentemente com meu pai no Shopping Iguatemi. Tem lugar para estar muito, muito bom, lugares para estacionar. Não vi ninguém. Isso era uma tarde, quer dizer, um lugar tranquilo para tem elevadores. Uma vez, um domingo de manhã, eu fui com o meu pai no Quinzinho de Barros. E é uma das coisas interessantes, né? Eu olhei e falei, tinha um lugar para um carro, para uma vaga de estacionamento para cadeirante. Eu falei, nossa, é pouco aqui, né? Deve ter um monte de gente aqui. Nós vimos uma pessoa de cadeira de rodas, um dia super agradável, com sol. Eu falei, não, aqui é o lugar ideal para passear, né? Aliás, não paga nada, até para quem né, se você é cadeirante, tem alguém te acompanhando, nenhum dos dois paga. Então, é uma mudança cultural que eu acho que tem que começar para dando condições de que as cadeiras se locomovam, que as pessoas... E aí, né, se você construir, com certeza as pessoas vão sair de onde elas estão e vão participar, né, da vida da cidade, né, como cidadãos. Sim. César, como criador da página Cadeirante Sorocaba, o senhor já compartilhou muitas fotos denunciando muitos lugares em que falta acessibilidade. Sendo assim, o senhor já recebeu alguma história de algum curtidor da sua página? Se sim, pode compartilhar um pouco dela. Já recebemos vários, inclusive recentemente uma pessoa eles não têm uma página, mas eles têm uma associação, na verdade é um grupo de WhatsApp, que eles iam fazer uma manifestação pedindo melhores condições de locomoção no centro da cidade. Eu não conhecia, então eles convidaram. Então as pessoas começam realmente a usar. E foi interessante que eu estou lembrando de uma situação em que, isso perto de Ciências e Letras, do Objetivo, você vê que eu sou um pouco velho, né? Do Objetivo, eu fui, tem um lugar também que é extremamente, lá na Cesário Mota, é extremamente justo, onde você passa entre um poste e a casa, né? Só que naquele dia, além de tudo isso, eles tinham começado, eles abriram, acho que iam consertar cano, alguma coisa, e deixaram um buraco, né? Então, postei a foto e falei, poxa, já, sabe, com a calçada do jeito que estava, já era difícil passar, agora é impossível. O que acontece? Tem que sair para a rua, logo depois de uma curva, é arriscado, né? Então, eu postei a foto e depois uma pessoa ligada à prefeitura me mandou uma foto no dia seguinte, falou, já foi consertado, realmente estava lá a foto. Então, é pouco, né? Mas eu acho que é um começo. Ótimo. César, foi essas perguntas então, muito interessante. Vai lá, quando estiver em Sorocaba, eu te dou um negócio, vai lá tomar um café com a gente, comigo e com meu pai. Vou.